Pessoal, mais uma edição do podcast Agro pelo Brasil. Hoje o privilégio da gente bater um papo com a doutora Vanúzia Nogueira, diretora executiva da OIC, Organização Internacional do Café. Tudo bem, doutora Vanúzia? Privilégio tê-la aqui. Tudo ótimo, tudo uma maravilha. Estamos todos por aqui trabalhando, discutindo sobre café, o que é sempre excelente. Tá com um bom cafezinho aí, né? Excelente. Bom Café bate-papo tem que ser excelente, regado a um bom café. A Exato. senhora mora em Londres, tem muita saudade do Brasil? Tem muita saudade do Brasil. Não me adaptei com o clima de Londres, né? Londres chove todos os dias, mas é uma temperatura baixinha todos os dias. Não é muito sem graça, parece que faz falta o céu azul. Faz falta, faz falta. Mas é uma cidade belíssima também. Sim. A senhora acabou de participar de um evento aqui na COP30 com discussões muito interessantes e relevantes, né? O café, de uma maneira geral, é uma cultura sustentável? Sim, eu posso dizer isso com tranquilidade. Nós estamos falando de uma cultura sustentável, de uma cultura que está sendo muito resiliente. Essa tem sido muito uma palavra da moda, né? A gente começou a ver essa resiliência do setor de café durante a pandemia, onde a imensa maioria dos produtos caiu demais o consumo e tudo mais, e o café se manteve no consumo e os produtores de café arrumaram formas de continuar colhendo, trabalhando as suas lavouras, porque não trabalham no campo, todo mundo isolado, não tinha problema algum, e continuaram colhendo e entregando seus cafés, e a gente viu que se manteve tanto a produção quanto o consumo durante o período de pandemia. Hoje a gente começa a falar muito de questões de sustentabilidade, muitas questões ambientais, e o setor está enfrentando isso tudo com soluções extremamente criativas. É interessante. A senhora é uma brasileira que preside a Organização Internacional do Café. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador de produto do mundo. Eles falam bem do café brasileiro lá fora? Falam sim. Hoje o Brasil é o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor do mundo, né? Eu venho de uma família de produtores em Minas. É a primeira vez que a organização tem alguém que venha da área de produção, efetivamente liderando a organização, além de ser a primeira mulher a liderar uma organização mundial de commodity. Sim. Então, é sempre uma honra estar representando. Hoje o meu papel não é tanto de representar o Brasil, né, porque hoje eu falo por todo o setor mundial, mas a referência de Brasil é sempre, sempre muito forte. Seja pela qualidade do café que a gente entrega, seja pela diversidade dos cafés, mas eu acho que principalmente um lado que é muito importante, pelo profissionalismo do produtor brasileiro. Isso é extremamente reconhecido lá fora. Isso, profissionalismo requer também nível de consciência ambiental, já que nós estamos na COP. A senhora acha que o café brasileiro hoje ele está sendo mais reconhecido no cenário internacional por uma questão de uso racional da água, de gestão de resíduos? São bons exemplos que o mundo pode colher aqui no Brasil? Nós somos exemplo e como país somos exemplo e somos referência, seja na questão do começando pelo nosso Código Florestal, pelo nível de reserva legal que a gente tem, e são os produtores que mantêm, né? Então todo esse conceito e toda essa relação do produtor brasileiro com o meio ambiente, ela é uma referência no mundo. E a gente começa a ter todo esse trabalho muito mais divulgado do uso racional da água, da questão muito de agricultura regenerativa, por exemplo, né, que é essa questão de recuperar solo, recuperação de áreas degradadas, tudo isso que o café brasileiro começa a ser uma referência também. É muito interessante a gente entender que o mundo não considerava que o Brasil ia partir, a cafeicultura brasileira ia partir para a questão da agricultura regenerativa. Por quê? Por uma questão de mecanização. Nós estamos até usando o termo café regenerativo, né? Exato. Exato, a gente está usando. E o pessoal tinha muita dúvida, porque como em muitas das regiões de produção de café do Brasil, a gente usa muita mecanização, em alguns casos 100% mecanizado, o pessoal falava, eles não vão partir para isso, mas não. Foram se identificadas maneiras de se ter, sim, agricultura regenerativa e se continuar com a mecanização. Uma coisa não é incompatível com a outra. E a gente está mostrando isso para o mundo. Então, mais uma vez, é o Brasil na liderança e no pioneirismo. É interessante, a senhora, com toda a experiência que tem, e observadora internacional, a senhora acha que o mercado, de uma maneira geral, tende a valorizar cada vez mais
a origem do café, o manuseio, essa preocupação ambiental, o café com denominação de origem tende a ter cada vez mais no cenário internacional um preço valorizado? Eu não sei te dizer se em termos de preço, a questão de preço ela é uma coisa muito delicada, Varia muito, né? principalmente porque nesse momento o café está com preços relativamente altos para a própria commodity. E no momento em que você tem a commodity muito valorizada, os diferenciais de preços eles tendem a taxar, porque existe um limite do valor que o consumidor final está disposto a pagar ou que o consumidor final pode pagar. Agora, o que é muito claro é que aonde está crescendo o consumo de café? Esse consumo de café cresce regionalmente, se a gente pensar no mapa mundial, cresce muito na Ásia. Se a gente pensar geracionalmente, o consumo de café está crescendo absurdamente na geração Z, que é uma geração de uma consciência ambiental extremamente forte, de uma consciência de origem, de rastreabilidade extremamente forte. E uma geração que principalmente não aceita mentira, não aceita produto maquiado, Sim. né? Então, eles vão, e a internet hoje propicia isso para eles, porque eles estão conectados e estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. A nossa vida virou um enorme Big Brother, né? Com tudo, toda essa conexão que se tem no mundo hoje, toda essa conectividade. Então, esse jovem é um jovem que ele ouve uma mensagem e ele vai atrás de confirmações de se aquilo é correto ou não. Se Lê aquilo mais é o o verdadeiro. rótulo, Sim, ele lê, ele vê, ele dá escuta, uma gulgada. enxerga, mas ele vai atrás para entender. E o Brasil é um país que definitivamente entrega aquilo que realmente tem. Então, esse nível de transparência, que a nossa cultura é muito assim, isso ajuda demais nesse momento. É interessante que a senhora participou de um debate muito promissor e denso, que mostrou que, já que a senhora falou da geração Z, que bom que a produção de café no Brasil está indo de geração para geração. Essa galerinha aí está chegando com força total, né? São novas gerações à frente das fazendas cafeeiras, né? E como é que eles chegam? Eles chegam através da tecnologia, da inovação, da inclusão do turismo dentro de todo esse processo. Ou seja, essa é a forma de engajamento de todos eles. E eles conversam com os seus pares, com os outros jovens que estão na outra ponta, que são os consumidores. E conseguem conversar muito melhor do que nós, que já temos cabelo branco. A senhora não tem cabelo branco, não. A senhora Eu está tenho, bem. tenho. Agora, vem cá, antes da gente encerrar, por que a senhora, parece que é um mantra, a senhora fez questão de repetir aqui, o café é parte da solução da sustentabilidade ambiental, não é parte do problema. Por quê? Porque, em muitos momentos a gente percebe, quando nós estamos em meios de ambientalistas, que é se colocado muito o agro, de uma forma geral, como um vilão desse processo como um todo. E, existem muitas entidades que são um primor em comunicação, que têm conseguido passar muito essa mensagem para o consumidor final. E, a gente está dentro de uma cadeia que nós podemos ter uma agrofloresta, nós podemos estar no regenerativo, nós somos uma cultura perene que pode sim e faz um trabalho de, retenção, de recuperação de solo, e não só no lado ambiental, mas também no lado social. Como você mencionou há pouco, esses jovens conosco, nós temos que nos lembrar que café é sinônimo de desenvolvimento. Isso faz parte da vocação dessa cultura. O café chegou no Brasil, por exemplo, para alavancar o desenvolvimento do nosso país, assim como fez na Costa Rica, assim como fez na Colômbia, né? E que pode estar fazendo para muitos outros países. Então, nós temos um trabalho sendo realizado junto com a ONU, com a FAO, com o G7, dentro da questão de café sinônimo de segurança alimentar. Por quê? Porque nós podemos trazer para milhões de pessoas no mundo uma fonte de receita que vai gerar alimento para eles. E é nesse sentido que eu coloco que nós
necessitamos ser vistos e nós queremos ser vistos como a solução de uma série de desafios, não como um desafio a mais. Fechou com chave de ouro, doutora Vanúzia Nogueira, diretora executiva da OIC, Organização Internacional do Café. De certa forma, a senhora já respondeu uma pergunta que eu iria fazer, mas eu acho que a senhora complementou muito bem. Qual o principal papel, atribuição e até desafio da OIC? Eu acho que essas parcerias com a ONU, com a FAO, dizem tudo, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente está seguindo. Nós tivemos aí hoje, dentro desses painéis, a presença do Andrea Illy, que é um grande embaixador da cafeicultura brasileira e do setor de café brasileiro. Ele chegou a mencionar a questão dos É um trabalhos que italiano bem é brasileiro. um italiano bem brasileiro. A irmã dele fala muito bem português. A Ana. E um trabalho que ele chegou a mencionar, a questão do fundo, dos trabalhos que a gente está fazendo junto com o G7, com o grupo do G7 mais União Europeia. Nós fomos incluídos, a única commodity incluída nos comunicados das reuniões do G7 o ano passado, como exemplo de agricultura de commodity sustentável. Nas reuniões, nós fomos tema das reuniões dos ministros de meio ambiente, dos ministros de cooperação do G7 e depois dos chefes de Estado. A única commodity que conseguiu fazer isso. Dentro desse papel que nós queremos ter de estamos aqui e oferecemos o nosso setor como parte de uma solução. É isso. Os olhos da senhora até brilham. Ela Sim. gosta de café. Adoro. Obrigado, sucesso.